Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Juliana Souza, nutricionista clínica funcional, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre mitos e verdades sobre a doença celíaca. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre o tema porque é um tema muito interessante. Sempre há muitas dúvidas em relação a esse tema. Eu recebo muitas dúvidas no consultório, eu escuto muitas coisas por aí quando eu saio, e como eu sou celíaca e vivencio essa prática no meu dia a dia, sempre é um tema recorrente, sempre existem dúvidas novas em relação a isso. Então vamos lá, mitos e verdades sobre doença celíaca. Bom pessoal, o primeiro mito que eu queria aqui desmistificar em relação a isso é que a dieta gluten free não sacia. Então pessoal, o que acontece? Isso é um mito, tá? Por que não sacia? Depende, tá? Depende do tipo de alimento que você fez a troca. Eu sempre falo que o glúten, ele é uma proteína, ele é uma fração proteica. E os alimentos que a gente mais consome antes da doença celíaca são alimentos ricos em trigo, mas a gente sabe que o glúten está presente no trigo, no centeio, na cevada e no malte como subproduto da cevada. Mas esses alimentos têm mais teor de proteína por ter o glúten, tá? Então a gente muitas vezes troca esses alimentos por outros alimentos mais ricos em carboidrato, tá? Então, por isso que eu falo que depende, tá? Isso é um mito, porque não é verdade, que se a gente tem uma alimentação gluten free saudável, ela sacia sim, que são as carnes, os ovos, as frutas, as hortaliças, elas nos dão esse processo de saciedade. Porém, se a gente opta por produtos alimentícios, que são alimentos industrializados, né, que são produtos industrializados, aí nesse momento sim, a gente realmente não tem saciedade, porque a gente está ingerindo um maior teor de carboidrato do que de lipídios, do que de proteína, vitaminas e minerais que também são importantes ali para intermediar todo esse processo, tá bom? Então é mito. Dieta gluten free emagrece. Mito, tá? Depende também do tipo de dieta gluten free. Se for uma dieta gluten free, né? Se for uma alimentação gluten free, mas que você consome carnes, ovos, que você consome cereais, que você vai consumir frutas, hortaliças, para tua necessidade calórica, você pode emagrecer. Porém, se há uma ingestão rica em carboidratos, não vai emagrecer. Tá? Se há uma ingestão rica em alimentos gordurosos, não vai emagrecer. Então não é a dieta gluten free que emagrece, são os tipos de alimentos que você está escolhendo para o teu cotidiano, tá? Então se for uma dieta gluten free baseada em produtos alimentícios, ela não vai emagrecer mesmo, tá? Terceiro ponto, todo celíaco é magro? Mito, tá? Eu faço parte do grupo de celíacos com peso normal, né? Mas existe um grande número de pessoas que têm excesso de peso, ou que têm mesmo obesidade, tá? Classe 1, 2 e 3, e que são celíacas também, tá? E cada vez mais eu vejo isso dentro do consultório. Meu marido é celíaco e ele sempre fica ali no limiar de excesso de peso e peso ideal, tá? Inclusive, quando foi diagnosticado celíaco, ele estava com peso bem acima do peso dele ideal, tá bom? O fogo mata o glúten. Isso é um grande mito, porque o glúten ele não é ele é um fragmento, ele é uma proteína, né? Ele é uma molécula, ele não é um micro-organismo, então o processo de aquecimento, tá? Não mata, porque não é uma célula, não é um micro-organismo, ele é uma molécula, é uma fração proteica que só se desnatura se houver o processo de tripla lavagem. Tá? E aí o processo de tripla lavagem com água, álcool, aí sim, a desnaturação dessa proteína, dessa ligação proteica, tá? E aí a gente consegue isentar aquele ambiente de glúten. Porém, não são todos os utensílios e as superfícies que podem ser higienizadas com tripla lavagem, e a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, tá? Então a madeira não consegue fazer, o plástico também não, tá bom? A doença celíaca, ela impacta a nossa parte emocional? Isso é verdade, tá? Inclusive são sintomas, tá, da doença celíaca, são transtornos de ansiedade que podem ser aí um gancho até para pesquisa, para rastreamento da doença celíaca. Então a doença celíaca impacta totalmente nosso lado emocional, até pode não ser uma causa lá no início da doença, né, um sintoma do início da doença, mas que pode ser gerado depois do diagnóstico, tá? Porque quando nós somos diagnosticados celíacos, existem muitas restrições alimentares, muitos cuidados em relação aos procedimentos do dia a dia, em relação à doença, em relação à contaminação cruzada. Isso pode provocar nos celíacos
celíacos, transtornos de ansiedade, porque a gente tem que ter uma atenção maior, tem que ter um cuidado maior, tem que ficar o tempo todo em vigília se há glúten. Então isso pode desenvolver distúrbios de ansiedade, tá? Transtorno de ansiedade. Então a minha orientação, eu sempre falo que é importante a equipe multiprofissional para o paciente celíaco, tá? Então é muito importante que ele tenha um médico ali para fazer acompanhamento dele, tá? Um nutricionista de fundamental importância, um psicólogo e muitas vezes o psiquiatra também para tratar os transtornos de ansiedade que possam ser um dos sintomas ou que possam se desenvolver durante pós-diagnóstico, tá? Durante o tratamento da doença, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, se você conhece alguém que tem a doença celíaca, ou que está desconfiando, ou está rastreando a doença, envie esse vídeo para ele, assim ele tem mais conhecimento sobre essas situações cotidianas pelas quais a gente passa e com certeza vai ter mais saúde e qualidade de vida. Faço um pedido também a você para se inscrever aqui no meu canal do YouTube, onde você vai ter muitas dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Grande abraço!